Vai vir a hora dessa. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A gente vai deixar eh, essa aula gravada também. Nós temos um objetivo aqui, é aprender. Gostaria de ter a participação de vocês, tá? Com a participação de vocês fica melhor. É só ativar o som aí, conversar comigo, perguntar o que precisar. E pode ficar à vontade também, se precisar sair da aula, tudo bem, tá? Eu vou estar aqui no horário determinado, porque a gente vai estar fazendo também umas gravações dessas aulas, tá? Se tiver participação, vai ser muito bom, mas como eu fiz uma divulgação bem tardia, então creio que há de se esperar poucas pessoas mesmo, é normal, né? Vou me apresentar para vocês, deixa eu só procurar o meu slide aqui de apresentação. É. Professora Luciana Silva, algumas pessoas me conhecem, eu sou bacharel em teologia pastoral, eu sou também pós-graduada em aconselhamento cristão, certificado em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento. Isso traz uma carga, né, um peso sobre o texto teológico também, né, traz muita informação. E também sou psicanalista em formação. Ainda não me formei, mas creio que até o fim do ano eu já consigo atuar nessa área. E também sou escritora, tá? Procurar alguns livros aí você encontra nesse site aí, o maisebraico.com, tem todas as informações por lá. E também tenho ministrado ao longo desses anos alguns cursos de hebraico, contexto cultura judaica também, dentro dessa linha de teologia também, hebraico, grego. E a nossa proposta aqui hoje é trazer um pouco de tudo isso para cá, tá? Então, é com grande satisfação que nós anunciamos a formação oficial de um grupo de estudos dedicado à exploração e dedicados também ao aprofundamento desses temas de elevada importância. Precisamos, sim, nos debruçar na Bíblia e olharmos para o hebraico, olharmos para o grego, entendermos contexto e cultura. Precisamos, sim, isso faz muita diferença no ensinar o texto, no levar o texto para a igreja. E as reuniões ocorrerão semanalmente aos sábados, então esse é um compromisso que eu tenho comigo, aos sábados, pontualmente, às 19 horas, aqui pelo Google Meet, e sempre vai ser o mesmo link, então se você conseguiu entrar por esse link, salva, deixa salvo aí, e vamos embora. Algumas informações importantes para a gente deixar salvo para hoje, nesse grupo de hebraico aos sábados, nesse espaço aqui, durante esse horário, nós buscamos criar um ambiente de aprendizado que seja respeitoso. Nós vamos ter pessoas de outras denominações, nós vamos ter pastores, vamos ter pessoas evangelistas, enfim, tá? Vamos respeitar pessoas, tá? Vamos respeitar as pessoas. E também, seja bem-vindo, Eric. Vamos também enriquecer. Se a gente tem alguma informação, tem uma mãozinha, uma setinha aqui por baixo, ó. Levanta a mãozinha, tá? Ó, só apertar, que aparece aqui, ó. Luciana levantou a mãozinha, tá? Então, faça isso. Se você tem alguma pergunta, pode escrever no chat se você não quiser ligar o microfone ou a câmera, tá? E participe sempre com respeito, sabendo que tem pessoas do outro lado, tá? O respeito mútuo entre os participantes também é primordial, tá? A gente vai estar refletindo somente
no tema que a gente trouxer, tá? A gente vai explicar isso ao longo do tempo aqui, como que isso vai funcionar. Eu vou trazer um tema e nós vamos trabalhar dentro desse tema. Primeiro eu vou explanar esse tema, explicar ele, e se vocês quiserem fazer acréscimo, fiquem à vontade, tá? O nosso compromisso é com a pontualidade e com a disciplina, que é teologia, hebraico, cultura e contexto, tá? Eu estou dando só a introdução aqui, tá? A gente já vai para o nosso tema. Hebraico aos sábados, tá? É o nome desse grupo. Anote, coloca lembrete aí no celular, tenha um caderno, tá? Caderninho de anotação é sempre válido. Tenha um caderninho de anotações. E dizer para vocês que essas aulas serão gravadas, se vocês quiserem manter aí as câmeras desligadas com vocês, tá? A gente vai fazer essas gravações para quê? Para a gente revisar e para aprimorarmos o conteúdo estudado, tá bom? E os participantes concordando em participar, estarem aqui, ao se inscreverem nessas aulas, né, ao estarem aqui presentes, aí eles vão saber que as suas imagens ou suas perguntas, o que fizerem, vai ser gravado e a gente vai usar para fins específicos, tá bom? Dito isso, tá? A fim de garantir um ambiente organizado e produtivo, nós solicitamos que vocês mantenham os microfones desligados enquanto a aula está sendo ministrada, é bem básico, para não haver distrações, tá? E, se desejarem participar, fazer pergunta, é como eu disse, levanta aí a mãozinha e aguarde que eu vou passar a vez para vocês, tá bom? E também, além disso, é crucial que as discussões se mantenham centradas no tema, como eu disse para vocês. Evitaremos, então, algumas coisas que a gente vai evitar. Abordar assuntos pessoais. Eu, sei lá, fui maltratada e citar o nome do pastor, ou citar o nome de terceiros. Conte a história, mas não dê nomes, tá? Não cite outros professores, outros pastores ou outros participantes. Como assim? Eu conheço um professor que deu aula que disse diferente. Vai haver opiniões diferentes, tá? É normal. Dentro de qualquer discussão, eu digo discussão no sentido de apresentação teológica, sempre haverá outras formas de ver o texto. Nós estamos lidando com um texto que é vivo, tá? Ele é vivo. Entendidos? E agradecemos desde já o interesse em fazer parte desse grupo. E fiquem à vontade para compartilhar esse link, para chamar outras pessoas para participarem. Todo sábado eu estarei aqui, nesse mesmo horário, como eu disse mais cedo, com participantes ou não, com participantes é melhor, mas o meu objetivo também é manter essas aulas e fazer aqui uma sequência de ideias, tá? Vamos sim ter trocas de experiências, de conhecimento. Estou aberta. Alguns de vocês já me conhecem, mas eu estou aberta para ouvir também, tá? Aqui está o nosso texto. Atualmente, gente, eu estou morando nos Estados Unidos agora e estou ativamente trabalhando na igreja. A igreja se chama Ministério El Shaddai, em Boston. Eles têm uma faixa de 1.000 membros, mais ou menos, e eu conheço esse pastor já há longa data, pastor Ezequiel Barros e pastora Marcelene Barros, são os meus pastores, e eles me convidaram para estar ministrando no IBS, que é a Escola Bíblica El Shaddai. Então, atualmente, toda segunda-feira eu estou lá com um grupo de alunos, inclusive eu nem chamei eles para participar ainda, mas eu vou fazer isso segunda-feira, tá? Para que eles estejam aqui também, se tiverem tempo. Então, essa é a minha vida, sou casada, tá? Casada desde 2004, é uma longa vida aí, uma filha de 14 anos, que ela está agora, nesse momento, na casa de uma amiga, e meu filho de 10 anos está ali jogando videogame com o pai dele. Então, é bem isso, vida simples,
Trabalho aqui, tá? Aqui nos Estados Unidos eu trabalho de segunda a sexta, de 9 às 4, às vezes de 9 às 5, eu trabalho com pessoas idosas, tá? Eu vou na casa dessas pessoas, eu forneço trabalho lá, compras, conversas, o que eles precisarem enquanto eu estiver lá, eu faço por eles, tá? Então, o meu contato todo dia é com pessoas idosas, pessoas que a gente aprende a amar, a conversar e entender e aprender muito, tá bom? Se vocês, o Eric tá por aí, a Leda, o Ieda, né? Não sei bem. Se quiser se apresentar, fica à vontade. Senão a gente já vai seguindo. Boa noite, Luciana. Eu queria só agradecer, né, por esse curso, né, que você está se propondo, né, a Sim, ministrar. Eu acho importantíssimo esse tema, né, do hebraico. Quem já teve a boa experiência de estudar teologia sabe da importância, né, da gente estudar as línguas originais, né, a importância do hebraico, do grego, na própria história da igreja mesmo. sim. Então, assim, eu acho até te parabenizo, né, por essa iniciativa, eu acho importantíssimo. E com certeza quem estiver assistindo vai ter uma experiência incrível e fantástica na sua vida. Valeu, obrigado. De nada. Estamos aqui, como o apóstolo Paulo disse, né, que eu me gastarei e me deixarei gastar pela igreja, por vós. Vamos seguindo? A palavra de hoje, não sei se vocês trouxeram alguma anotação, mas eu vou compartilhar o link com vocês no chat aqui, ó. Já foi para o chat, tá? O chat está aqui no cantinho, não sei se vocês conhecem bem o Google Meet. Ieda ou Leda, se quiser falar também, pode ficar à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Paz seja com vocês. Deus abençoe. Estou aguardando esse estudo maravilhoso. Estou ansiosa para aprender um pouco mais. Que Deus possa te usar grandemente para ensinar para nós. E todas as pessoas que estiverem aí conosco também aprendam e pratiquem a palavra, né? Glória. Deus abençoe você, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe o pessoal que está aí junto conosco, né? Sim, E vamos aprender. Deus sim. abençoe vocês. É Um Leda ou abraço. Ieda? Ieda, Ieda. Ieda, Ieda. Pronto. Não esqueço mais. Paz para vocês. Obrigado, tá? A gente vai aprender hoje uma palavra hebraica, então a gente já vai direto para o tema. Eu peguei uma palavra bem fácil, facinho, e que vocês podem aplicar diretamente no estudo, na vida, tá? Fácil, fácil, que é a palavra eis-me aqui. Ela serve tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, porque diante da graça de Deus, nós também precisamos dizer eis-me aqui. Essa palavra hebraica de hoje é rineni, tá com H ali, mas pronuncia-se rineni. Rineni. Eis-me aqui. Tem alguns exemplos aqui de quando essa palavra foi falada. Mas antes de falar desses textos, de tocarmos no nome dessas pessoas, na vida dessas pessoas que estão listadas aqui, a gente vai dar uma breve introdução. Esses homens são considerados aí heróis da fé, e eles sofreram de algo que nós também sofremos. Eles sofreram de humanidade. Nós sofremos de humanidade, nós somos humanos. Cometemos erros, falhas, pensamentos, vontades, desejos. Sofremos de humanidade quando nós estamos cansados. Meu Deus, eu vou desistir. É a primeira coisa que passa aí na nossa cabeça. Circunstâncias onde a gente está limitado, está com as mãos atadas, a gente vira as costas com muita facilidade para o outro lado. É
fácil virar as costas, é fácil dizer não, se manter firme no sim, no eis-me aqui, diante de certas circunstâncias, é um pouco complicado, e a Ieda trouxe muito bem para nós, que nós possamos ouvir e também praticar. Essa é a parte mais complicada do Evangelho. Eu estar aqui hoje, como eu disse para vocês, dos Estados Unidos, faz parte de um projeto de Deus, porque entre escolher estar no Brasil, eu vivo aqui desde 2004, entre viver no Brasil e viver aqui, eu prefiro 1000 vezes viver no Brasil. Quando eu fui para o Brasil em 2019, eu fiquei tão feliz quando eu cheguei no Brasil, tão alegre. Fui na igreja, pentecostal, vai eu na igreja, eu e minha irmã. E nisso a mulher canta e tal, e aponta o dedo, eu olhei para minha irmã, falei, para você, ó, não é profetizar para você, não é para mim, não. Ela disse, você vai voltar para os Estados Unidos. Eu olhei e falei, ó, no meu coração, encerrei o meu ciclo. Eu tinha encerrado o meu ciclo em 2019. Eu não quero mais Estados Unidos. Tem 6 meses que eu não tomo sol, por isso que eu tô com essa cor branca aqui, ó. Não tem sol aqui, tem gelo, neve. Agora que eu vou tomar um solzinho, agora no verão. 4 meses de sol. Muito bem. Deus disse, você vai voltar. E eu estou aqui hoje. Eu luto contra isso. Decisão do meu coração é estar lá, mas não é o momento, não é a hora. E Deus vem e abre as portas e traz um trabalho na igreja, e traz um reconhecimento, e traz isso, traz aquilo. Mas no meu coração, eu diria, eu não quero estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu disse, Deus, Rinene, eis-me aqui, faça o que o Senhor precisa fazer. E às vezes nós sentimos assim por baixo, para baixo. Por que isso, né? Quantas pessoas têm o sonho de estar, o sonho de fazer. E eu digo, Senhor, deixa só as pequenas porções para que eu faça. Nem quero muita coisa. Mas a vida, às vezes, anda sem rumo. Vai ter tristeza, vai ter dias de não querer sair de casa para trabalhar. Vai acontecer? Vai acontecer. Deixa eu colocar eu mais aqui acima aqui. Vai acontecer? Vai acontecer. Dias de eu não quero sair, não quero trabalhar, não quero sair nesse gelo, não quero ir para a igreja depois do trabalho e andar 1 hora de carro para ir, e depois 1 hora de carro voltando, chegando em casa às 11 horas para no outro dia trabalhar. Não quero. Eu tinha encerrado esse ciclo. Mas a vida, ela é assim. Nós somos humanos. Não somos anjos, meu Deus, que vamos viver só o sobrenatural e andar. Não. Eu vou ter que me esforçar para ir, eu vou ter que me esforçar para fazer, eu vou ter que pegar a Bíblia e estudar para ensinar para aqueles alunos. Tem muita coisa que já está aqui, mas tem muita coisa que eu preciso pegar a apostila deles e fazer e estudar. E Deus, eu não tenho tempo, por que eu estava no Brasil só para isso? Estava muito melhor. Quem acompanhava as lives aí via a minha disposição de fazer. E hoje, continuar fazendo. E o chamado, quando vem, como vem? Às vezes é bem recebido na nossa vida um chamado. Deus te chama, você vai, opa, eis-me aqui, Senhor. Mas, de repente, quando você se encontra lá, naquela posição, você fala, e agora? Como fazer? Como ser aceito aqui nesse meio? Pessoas que evangelizam,
pessoas que oram por outras pessoas que recebem pessoas em suas casas, também estão fazendo para Deus, para o reino, mas não estão em evidência. Pelo contrário, elas estão sacrificando algumas coisas que a gente não tem ideia. E às vezes a resposta de Deus nem vem, a resposta para o nosso argumento. Mas a gente vai aprender hoje que diante da nossa dúvida, do nosso cansaço, diante da nossa humanidade e da humanidade desses homens que está listado aqui, eles tiveram a resposta. E a resposta foi Hinene, e a gente vai aprender o que é isso. Essa resposta, ela representa uma resposta de sim em meio aos piores momentos da vida. Ou a momentos que você não queria viver, ou não quer viver, ou não quer enxergar. Hinene é uma resposta de fé ao chamado de Deus. O que estamos fazendo aqui, sábado à noite, aprendendo de Deus, aprendendo da Bíblia, procurando um grupo de estudo, procurando aprender para quê? Primeiro você se senta para aprender e depois você se levanta para ensinar. Essa é a ordem. Hinene é usado quando pessoas não se sentiam. Escute bem. Hinene é uma palavra usada quando essas pessoas que estão citadas aqui, Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Isaías, a gente vai ver um por um. Essas pessoas não se sentiam preparadas para aquilo que Deus estava falando no ouvidinho delas. Lá em 2007, 2010, quando eu estava estudando teologia, onde está isso, né? Quantos anos atrás? Deus dizia, você vai ensinar. Eu não tava conseguindo nem entender, vai ensinar como? Tem um tempo, tem um período. Maturidade. Maturidade. Hinene é usado quando pessoas não se sentem preparadas para aquilo que Deus fala ao coração delas. Mesmo que esteja tudo caindo, a nossa fé sendo testada, a gente vai ver isso. Hinene. O que é Hinene? Hinene é Abraão. É Abraão dizendo para Deus, eis-me aqui. Quando ele estava, vou pegar aqui minha caneta, mas quando ele estava com o cutelo na mão, pronto para sacrificar seu filho, Deus diz, Abraão, Abraão, e ele diz, Hinene. Eis-me aqui por inteiro, completo, eis-me aqui. Hinene é dizer, eis-me aqui, escolhendo seguir a ordem do Jeová Jireh, mesmo quando foi chamado para sacrificar aquilo que mais amava. Vamos ler o texto? Primeiro texto para nós, aí, Isaías 22. Ele fala duas vezes, eis-me aqui, ele fala duas vezes, Hinene. Gênesis 22, 1. A minha versão da Bíblia é essa aqui, ó. King James atualizada. King James atualizada. Então pode estar um pouquinho diferente. Diz assim, passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o, Abraão, Abraão, e ao que Abraão respondeu, Hinene, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus dá para ele o direcionamento, toma o teu filho Isaque, o teu único filho a quem tu amas, vai à terra de Moriá, sacrifica-o ali, como holocausto sobre os montes, sobre um dos montes que eu vou te indicar. E de repente Deus se retira e Abraão vai e cumpre, arrisca. Versículo 10.
Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para amolar o seu filho. Versículo 11. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, ao que prontamente ele respondeu, eis-me aqui, Hinene. Como dizer Hinene diante daquilo que nós não queremos sacrificar, diante daquilo que nós não queremos abandonar? Não posso sacrificar isso aqui, qualquer coisa, menos isso, menos o trabalho, menos a amizade. Aquele amigo é um amigo de infância, não posso sacrificar. Minhas horas para estudar a Bíblia e meu Instagram, não posso sacrificar isso. De jeito nenhum. Então, Hinene é a resposta de eis-me aqui, diante de uma prova, de entregar no altar aquilo que nós muito amamos e não queríamos entregar. De jeito nenhum. Vocês estão me entendendo? Pode seguir? E agora a gente vai para o segundo ali, Hinene, que nós temos. Tá em hebraico aqui, tá? Que eu escrevi ali, ó. Hinene, assim que se escreve. Gênesis 46, um pouquinho para frente ali, nós vemos também o Hinene, que é a resposta de quem vai se mudar para o Egito, a resposta daquele que está com o coração ferido. Vamos voltar um pouquinho no nosso contexto aqui de Jacó. Abraão, a gente consegue entender melhor o contexto. Mas Gênesis 46, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que nós temos um pai que ama muito seu filho, José. E o que ele tem desse filho é uma túnica manchada de sangue, sobre ela ele chora por muitos anos. Pastora Yara. E esse Jacó, esse pai, Pastora Yara, seja bem-vinda. E esse pai, Jacó, com o coração dilacerado, ele é convocado, ele é chamado para obedecer, já na sua velhice. Uma ordem de Deus que parece um pouco estranha. Parece um pouco estranha. Pastor Yara, Deus abençoe. Nós estamos aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver ainda a apresentação, mas eu estou no segundo ponto aqui. A gente está falando sobre Hinene, que é a palavra hebraica eis-me aqui, e a gente está no segundo ponto aqui, que é Gênesis 46, 2, Paz do Senhor, Cícero. A gente está falando de Jacó. O que é Hinene para Jacó? O que é eis-me aqui para Jacó? É a resposta de um homem com o coração ferido, dilacerado, no fim de todas as forças que tinha, e ele é convocado a se mudar para o Egito. Ele é convocado a se mudar para o Egito, reencontrar seu filho amado e por lá estender suas tendas e ver que a promessa que Deus fez para ele, você vai ser pai de uma grande nação, vai se cumprir lá no Egito, através da dor, através da perda do seu filho. Ele diz, Hinene, ele diz, eu entendi o que o Senhor fez. Eu entendi que o caminho que o Senhor teve com o meu filho José foi para livramento. Mas como dizer Hinene diante de uma situação dessa? A gente está em Gênesis 46,
E versículo 2. Naquela mesma noite, Deus falou com Jacó por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Rinene. Então Deus continua: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te farei subir e voltar a Canaã. E a mão do teu filho José fechará os teus olhos. Meu Deus. Ele ia se encontrar com José. Parece uma crueldade, né? Por que Deus não foi lá e assoprou nos ouvidos de Jacó? Olha, seu filho está vivo. É. Mas ele ia lá buscar o filho amado, né? Precisa de um tempo. Precisa de um propósito de Deus. Então, esse Rinene aqui é a resposta pronta daquele que poderia, sim, estar magoado com Deus. O Senhor me diz tudo, o Senhor me fala tudo, o Senhor não me mostra essas coisas? Como assim? Está vivo? Aquele que eu chorei, porque no fim da vida Jacó diz, eu vivi longos dias e dias tristes, eu vivi triste. Rinene é a palavra de hoje. E Rinene também é a resposta de Moisés. Quem chegou por último, pastora Yara e Cícero, tem uma mãozinha aqui por baixo, se vocês quiserem falar, só levantar a mãozinha. Tiverem alguma dúvida, acrescentar também, tá? Fique à vontade. Lembrar alguma coisa, quiser acrescentar, a gente está aqui num grupo e eu gostaria muito de ter a participação de vocês. Podemos seguir? Eu estou ouvindo. Pode, Senhor? Está me ouvindo? Amém. Está me ouvindo? Sim. Tá, eu acabei chegando atrasado aí, mas eu gosto muito do hebraico, gosto muito de aprender e vou ficar aí à disposição ouvindo e se eu tiver uma dúvida, com certeza eu vou perguntar. Obrigado. Tá, isso mesmo, participem. Seja bem-vindo. Pastora Yara já é uma pastora, eu vou apresentar ela para vocês, ou ela mesma vai se apresentar. Uma pastora que eu amo, mora no meu coração. Ô, Luciana, paz do Senhor, A paz. a todos. Olha, é uma maravilha estar aqui contigo novamente, viu? Assim, nesse tempo todo, né? Você mudou, né? Eu mudei também. Mudei só de localidade, mas aqui mesmo dentro de Brasília, né? Mas foi uma reviravolta que Deus fez na minha vida. E, Mas, assim, nunca me afastei do hebraico. sim. A gente falou sobre isso aqui no início, desse arrancar, né, que Deus faz com a gente, desse mover, dessa situação que a gente acha que está de cabeça para baixo. E como dizer, eis-me aqui diante daquilo que a gente não quer fazer, ou não quer estar e não quer viver. Esse é o desafio. É a palavra de Deus que a gente precisa viver. É o que é o Rinene. Eis-me aqui, mas e aí? Você está pronto e disposto ao que eu disser para você fazer? Então, eis-me aqui tem uma carga muito grande de obediência, sem saber o que virá depois. Vocês podem perceber que o texto, ele traz o chamado de Deus e depois o que é para fazer. É fácil a gente ter a planta. Deus não nos dá a planta da obra. Deus vai nos dar o material, Deus vai nos dar o local. E aí, com o tempo, ele vai abrindo os nossos olhos para a obra que precisa ser feita. Quem sabe a gente não pode nem ver ao todo, né, o que é que Deus tem.
Então é isso. Vamos para Moisés. Então, assim como Abraão, vocês repararam que Deus fala Abraão, Abraão? Olha, gente, vi até fogos aqui, sei lá o que é isso. Vocês repararam que Deus falou Abraão, Abraão, e agora Deus falou Jacó, Jacó. Quando se repete, quando há uma repetição na Bíblia, Jesus diz em verdade, vocês lembram que tem essas repetições? Amém, amém, que a palavra ali em verdade é amém, amém. Quando há essa palavra, duas palavras assim, está dizendo que o que vem depois é muito importante. É muito importante. O que eu vou falar para vocês é muito importante. Então, por isso que ele diz Abraão, Abraão, Jacó, Jacó. E agora a gente vai ver com Moisés, lá em Êxodo. Aqui no chat eu compartilhei o link do slide, tá? Êxodo 3, versículo 4. Se alguém tiver a Bíblia, quiser ler aí, vocês fiquem à vontade. A minha versão é a King James atualizada, que diz assim, Êxodo 3, 4. Dúvidas, gente? Não pode seguir? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus chamou do meio da sarça ardente, Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Mais uma vez. O contexto é o seguinte, nós temos aqui um Moisés com 80 anos de idade, um Moisés fugitivo da sua própria realidade, um Moisés que tentou por suas próprias mãos cumprir aquilo que ele entendia ser o chamado de Deus para ele. Ele tentou ser juiz do povo, e o povo disse, você quer ser o nosso juiz? Com essas mãos cheias de sangue, nós não queremos. Então, ele foi rejeitado à primeira instância, quando ele tentou ser juiz do povo, e Deus diz, você vai voltar. E agora você vai falar em meu nome, e você vai libertar aquele povo. Que? Como assim? Então, Rinene é a resposta de Moisés diante da sarça ardente. Quando o Senhor, quando eu sou o que sou, o chama para enfrentar o seu maior medo, o seu maior desafio, enfrentar o povo, enfrentar Faraó, enfrentar a casa que ele foi criado, a cultura que ele foi criado, e fazer aquilo que ele não compreende, como isso pode ser feito. Ele é um legislador, Moisés é um legislador, ele foi criado no palácio. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, que Senhor Cícero, que ele foi criado com toda a ciência do Egito, estudado em toda a ciência do Egito. Ele tinha feito a Harvard da atualidade. E Deus fala, é com você. Vai lá e faça. Mas em nome de quem? No meu nome não dá. Vai em nome do eu sou o que sou. Vai no meu nome. E aí nós já sabemos que vai milagre, vai maravilha, e acontece muita coisa para que realmente aquele povo saia de lá. Então, Rinene é a resposta de Moisés diante do desconhecido, diante daquilo que é grande demais para ele fazer, diante daquilo que ele pensa, eu não vou dar conta, tanto é que ele diz, eu não sei falar. Eu não sei falar. Pastora Luciana. Sim. O mais fascinante nessa palavra Rinene é saber que não só significa eis-me aqui,
mas também significa eu estou pronto para ir, mesmo sem saber para onde ir nem como fazer. Quando Deus chamou Abraão, Deus não botou um GPS na mão de Abraão e falou, vai por esse lugar. Quando Deus chamou Moisés, Deus não falou com Moisés, ó, você vai fazer assim, assado, não. Moisés foi sem saber o que ia acontecer. Eu acredito que Moisés não sabia das pragas, ele sabia que era algo inexplicável, era algo muito superior, mas que seria as tais pragas daquela forma. Eu acho que, não sei, no meu pouco conhecimento, acho que ele não sabia. Então, quando a gente recebe um chamado como nossos irmãos, Moisés, Abraão, Jacó, Samuel, Isaías, e eles disseram, eis-me aqui, eu acho que eles também falaram, eis-me aqui, eu vou sem saber o que vai acontecer, mas eu vou. Igual aconteceu com a senhora, né? A senhora foi para os Estados Unidos, a senhora já sabia que ia acontecer tudo que estava acontecendo hoje na sua vida? Ou chegou lá, foi tudo preparado? Deus manda aí e ele vai abrindo caminho, vai abrindo mar, vai quebrando pedra, vai botando nuvem igual fez no deserto, né? E vai abrindo caminho para aqueles que são chamados, né? Para mim, o fascinante dessa história toda do Rinene é estar disposto a ir sem saber a condição e como ir. Mas foi. É ir. É como se julgar de uma altura e saber que o pai está lá embaixo com os braços abertos, esperando, né? Acredito que seja isso, né? Essa palavra assim. é muito poderosa. Demais, demais, demais. Essa palavra não mexer no nosso coração, nós estamos muito frios. Com certeza. A paz do Senhor para os que chegaram aí. Sejam bem-vindos, se quiser se apresentar. Chegou alguns alunos aí. Gente, obrigada. Pode participar, gente. Tem mais alguém querendo fazer aí alguma colocação? A Ieda fez uma belíssima colocação. É responder e enfrentar o desconhecido. E confiar que Deus tem o melhor. Exatamente, exatamente. Nós já falamos desses 3 homens aí. Ó, cada um deles aqui já servia para muita coisa. A gente pegou 5. Só esses 5 aqui dá muita coisa para a gente estudar. Mas todos eles... Olha que lindo que a senhora falou aí. Enfrentar o desconhecido, conhecendo quem vai te mostrar o conhecimento que você vai ter na caminhada. Aquele que vai te mostrar o conhecimento da caminhada. Olha que lindo que a senhora falou aí, né? Sim, Deus é bom. Voltando lá no início da nossa aula, todos esses homens chamados de heróis da fé, eles também sofriam do que nós sofremos hoje, sofremos de humanidade, nós somos humanos. Luciana, e eu vejo também o Rineni como uma resposta de fé, porque eis-me aqui, Senhor, e eu vou para onde tu me mandares, né? Onde tu me encaminhares. Isso está relacionado com a fé. Muita fé, no caso, por exemplo, Moisés. Moisés, né, mesmo pouco conhecimento, né, que ele teve, assim, ele estava agora tendo um novo nível de entendimento do Senhor, de Deus. Então, mesmo assim, ele aceitou e confiou. Então, ele teve fé naquele que estava direcionando a vida dele. Abraão também, né? Então, eu acho que o Rineni está muito, muito, muito relacionado à fé. Esse Rinene, para Abraão, o contexto é o contexto do sacrifício, pastor Yara, do filho. Para Jacó é o contexto de ir novamente. Jacó já tinha ido e morado com Labão, ele volta, tem que enfrentar o irmão,
E agora Deus manda ele enfrentar uma outra nação. Isso é muito difícil, morar numa outra nação, com outras línguas, com outras culturas. É muito complicado. E o Rinene é a resposta de fé. Pastor Yara, é dizer, sim, eu estou aqui, estou disposto a ir, entendendo que Deus vai estar lá do outro lado. Mais alguém? Bem-vindo aos que chegaram aí. A gente está começando sempre pontual, tá? Eu sou bem pontual. Até uns 5, 10 minutinhos antes eu já vou estar por aqui, tá? Esperando vocês. A nossa proposta aqui é fazer um grupo de estudos e eu preciso que vocês falem o que vocês quiserem, vocês vão acrescentar a fé de outras pessoas, vocês vão ser experimentados também na argumentação, né, no falar, no que eu posso acrescentar. Todos vocês têm muito que acrescentar. Se vocês estão aqui, vocês já disseram aí para Deus, Rinene, de alguma maneira. Se vocês estão dispostos a aprender, vocês estão dispostos a ensinar e a viver o que estão aprendendo. A gente vai seguir. Então, a gente já viu que Moisés deu essa resposta, tendo capacidade para fazer, mas ele dizia, eu acho que eu não sei, não consigo. Aí ele tinha a capacidade, mas ele tinha muito medo de enfrentar aquela nação. Vamos para o próximo, que é 1 Samuel 3:10. Aqui é um texto bonito também, gosto muito, que é o nosso quarto Rinene aí de hoje, que é o Eis-me aqui. Eis-me aqui. 1 Samuel 3:10. O contexto aqui de 1 Samuel 3, gente, é o chamado de Samuel, quando ele era um menino, vou colocar aqui um jovem, inexperiente, que trabalhava na casa de Deus ali no tabernáculo, junto com o sumo sacerdote Eli. Ele foi doado, né? Ele foi entregue, ele foi ofertado a Deus. E ele trabalhava ali, tá? Ele foi chamado 3 vezes, é isso? É isso, 3 vezes. No versículo 4, 1 Samuel 3:4. Então, o Senhor, Jeová, chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. E aí, só que ele respondeu, eis-me aqui para Eli. Quantas vezes nós respondemos, gente, eis-me aqui para o sistema, eis-me aqui para a religiosidade. E quem está chamando é Deus, mas a gente fala, eis-me aqui para a religiosidade, para o ativismo, para muitas coisas, para os muitos deveres. E aí vem, o Eli fala, eu não te chamei, volta e deita. E aí vai, versículo 6, e o Senhor chamou novamente Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi até Eli. Foi até a pessoa errada de novo. Você me chamou aqui, meu filho? Não, não te chamei. Volta e deita. Na terceira tentativa de Deus de falar com aquele que estava trabalhando. Vocês já entenderam aí onde que eu quero chegar. Na tentativa de Deus falar com aquele que está envolvido na obra. E ele só se volta para o sistema, ele só se volta para o sistema. Aquelas pessoas que estão aqui, ó, esgotadas de trabalho ministerial, e estão esgotadas, e tem uma grande, não sei se vocês sabem, depois procurem, orem por esses pastores. Existe um número muito alto de pastores que estão desistindo, suicidando, acabando com a vida, porque estão cheios de trabalho ministerial e não conseguem ter sossego na vida, paz.
entregam além daquilo que Deus está pedindo para que eles entregassem. Timóteo foi aconselhado por Paulo, cuida de ti e da igreja. Cuida de ti primeiro. Cuida de ti. Luciana, se eu preciso, segunda-feira, contar o que aconteceu real, segunda-feira, dia 8 desse mês, aconteceu o eclipse, vocês viram falar do eclipse do Sol? Ia passar em alguns lugares dos Estados Unidos. Alguns lugares, algumas cidades só que ia passar ele total. Meu marido, Luciana, pode pedir lá o dia de folga no trabalho e avise o pastor que você não vai dar aula na segunda-feira, porque nós vamos ver o eclipse. Falei, se você quer ver o eclipse? 4 horas de viagem para ir para a cidade e a gente pegou um trânsito, foi 8 horas para voltar para casa. Mas nós vimos o eclipse, a coisa mais linda do mundo. Eu estava lá com meu coração aberto, sem me preocupar com aqueles alunos, se o pastor pensou ou não pensou. Eu avisei, não poderei estar. Coloque a outra professora aí, porque eu vou levar minhas crianças e a minha família, a gente vai ver o eclipse. E Deus vai pesar a mão de não vai. Não, eu tirei um tempo para mim e para minha família. Calhou de ser na segunda-feira. Não ponha carga sobre os seus ombros aquilo que Deus não pediu para você pôr. Terceira vez, então, versículo 10. O Senhor voltou a chamar Samuel como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Ao que prontamente ele respondeu, o Eli já ensinou para ele. Você vai falar, Rinene, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí Deus dá para ele uma mensagem duríssima. Eis que estou pronto para realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos daqueles que vão ficar sabendo. Ai, 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 ai. É isso que o senhor tem para falar para mim? Na ocasião certa, eu vou executar contra Eli tudo o que prometi. Contra Eli? Que mensagem! Que mensagem! Contra o meu sacerdote, o meu sumo sacerdote aqui? O senhor vai fazer juízo contra? Ai, ai, ai. Então, Rinene é a resposta temerosa de um menino que não conhecia o Deus da justiça. Um menino que trabalhava para Deus, mas não conhecia a voz de Deus. De um menino que trabalhava para o sistema e que acabou de conhecer um Deus que vai contra também aqueles que pecam, aqueles que erram, aqueles que burlam aquilo que é para ser feito com santidade. Será que teríamos coragem? Responda aí, de fundo do coração mesmo. Teríamos coragem de ir contra o sistema? Às vezes eu fico postando uns vídeos no meu Instagram. Deus perdoe se estiver errado. Sabe aquelas mulheres que põem e cajado, e pula, e vai, e vem, e faz uma... Vou usar uma palavra bem estranha aqui. Que faz muita alegoria na igreja. E eu sempre vou assim um pouquinho dizendo assim, gente, não precisa disso. Vocês estão perdendo a essência do evangelho. Vocês estão idolatrando coisas e pessoas. Fique atento. Eu, às vezes, faço um pouquinho dessa resistência, muito pouca ali, mas eu faço um pouquinho. Quem me segue lá no Instagram vê que eu faço um pouquinho disso. Criticada, às vezes eu posto lá, a gente perde seguidor, tem seguidor que escreve algumas coisinhas lá também. Mas e aí? E o Deus da justiça? E o Deus que
que está lá em cima, com os olhos abertos, que vai fazer justiça. Pode falar, Eric. Sobre isso que você está falando, acompanhando aqui Samuel, eu percebi um paralelo hoje, eu estava até conversando com a minha esposa, a gente está vendo Samuel que ele começou o ministério dele muito cedo, né? Ele era criança, jovem ainda. E hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre o problema que a gente está tendo aqui na igreja, de que os jovens eles não estão querendo mais participar de nada. Então, assim, eu, pelo menos quando era jovem, era uma briga, né? Porque todo mundo queria aprender a tocar violão, todo mundo queria tocar na igreja, todo mundo queria fazer tudo. E hoje, a gente conversando, estava percebendo isso, que hoje em dia, esse eis-me aqui não está sendo despertado nas crianças, né? Você falou de pastores, né, que acabam tendo depressão, ansiedade, a gente vê muito. Eu tenho amigos pastores e a gente acaba conversando sobre isso, né? Eles acabam se abrindo, falando que tem muita coisa para fazer na igreja, a gente acaba abraçando muita coisa ao mesmo tempo e acaba até atrapalhando a nossa vida pessoal. E assim, eu acho que é um debate que a gente poderia fazer, não nessa aula, mas numa aula próxima. Sim. Você que é da área também, da psicanálise, sobre esse problema que a gente está tendo dos jovens que não estão querendo mais abraçar esse eis-me aqui, né? Essa juventude, quem trabalha com os jovens, tem que ficar atento a uma coisa que é muito pertinente dessa geração. Eu esqueci, o Brouwer é um filósofo. Ele disse que essa geração é uma geração líquida, de amor líquido. O que é isso? Eles têm um celular, e se esse celular quebrar, ele vai lá e troca. A nossa geração, eu tenho 40 anos, eu tinha uma bicicleta. Se a bendita da bicicleta quebrasse qualquer coisinha, eu não pensava em jogar ela fora, nem pensava em celular, tá falando de bicicleta. Uma boneca, a gente não jogava fora, você usava a boneca até ela ficar com o cabelinho arrupiado. Não joga. A nossa geração aprendeu a cuidar. Eu aprendi a tocar violão na igreja, aprendi a tocar bateria na igreja, aprendi a cantar lá, não canto muito mal, mas eu ia para lá e aprendi a orar, fazer parte. Tudinho, você está falando. Era gostoso participar, né, daqueles eventos de encontros com outras igrejas, que a gente ficava 3 dias, né? Não sei se vocês são dessa época, a gente ficava 3 dias ali no ginásio, orando, louvando. Se essa geração vai falar 5 horas, vocês vão ficar dentro da igreja, só se for tocando música. Que orando, essa geração não fica. Porque é uma geração muito rápida, é uma geração diferente da nossa. Então, o jeito de chegar nessa geração é diferente. O jeito com que eu ensino a minha filha de 14 anos sobre a Bíblia eu tenho que pensar um negócio que ela entenda, que ela pegue rápido. Ah, como é isso? Ah, minha filha, isso é assim, assim. Ah, entendi. E pronto, ela não vai tocar naquele assunto. Na cabeça dela ali, entendeu? Encerrou. Eles são assim, eles não têm perguntas, eles não têm questões. É uma geração que haja trabalho, viu? Para evangelizá-las. O eis-me aqui tá mais difícil, né, Luciano? Tem alguns que Deus pega nessa geração e sacode, mas tem outros que estão muito inseridos nessa liquidez, né? A nossa geração, eu vim de pai e mãe que não se separaram, ficaram juntos brigando e vai, mas tá junto. Eu tenho um irmão meu, ele tem 2 filhos com a primeira esposa, uma filha com a segunda esposa e vai para 2 filhos com a terceira esposa. Essa menina que está no meio disso tudo, ela tem outro irmão com a mãe, que é só da mãe. Ela fala assim, o meu pai não para de fazer filho, cada hora ele faz filho com uma mulher. E meu irmão, eu tô falando do meu irmão. O que essa pessoa tem de Deus como pai, Deus como família? Como eu vou inserir esse conceito para essa pessoa?
Como assim? É muito difícil. Pode ir, Ieda, primeiro e depois o Cícero. Pode falar, Ieda. Liga o microfone que a gente não está te ouvindo. Ah, sim. Legal agora? Sim. Referente à palavra do irmão dentro do assunto, a gente observa também que nas escolas bíblicas não tem jovem na escola bíblica. Não tem culto de oração, não tem jovem no culto de oração. Culto de doutrina, não tem jovem no culto de doutrina. Culto de doutrina, culto de oração e escola bíblica, eu sou professora de escola bíblica, continuo sendo professora de escola bíblica há quase 30 anos. E uma das maiores dificuldades que a gente tem enfrentado é a questão do jovem na igreja, do jovem participar, do jovem participar da oração, porque tudo começa com oração, gente. Se não tiver oração, como é que você vai louvar? Como é que você vai subir no púlpito para poder fazer um culto, cantar um louvor para adorar a Deus, se você não está preparado? Então, tem que orar, tem que se preparar, tem que conhecer, tem que se santificar, tem que estar pronto para ser canal de bênção. E o jovem parece que não tem muito interesse nisso. O que a gente tem observado é isso, né? Esse Rinene, que às vezes Deus chama o jovem, mas talvez ele não esteja atento, como Samuel, que ouviu a voz de Deus, mas respondeu para o seu pastor. Samuel ouviu a voz de Deus e respondeu para o pastor. A gente tem que ir primeiro para Deus, depois para a gente. Eu estou disposto a ir, Senhor. Quando Deus nos Meu chama, Deus. Senhor, eu estou disposto a ir. Você fala com o seu pastor, pastor, eu vou fazer isso, Deus me chamou, quero sua bênção, eu vou, né, trabalhar, eu quero ganhar alma para Jesus, quero me preparar para ganhar alma para Jesus. Eu acho que é por aí mesmo. Essa geração tem algo que cativa essa geração. Eles precisam de engajamento, eles precisam amar. A primeira coisa é ensinar eles a amar. Ensinar eles que a oração deles é respondida. Ensinar eles a orar para que eles tenham amor. Com certeza. É o amor. É o amor que esse Com elo, certeza. esse elo que vai fazer essa geração entender quem está chamando não é o púlpito, é Deus. Ir ao Com púlpito é certeza. uma consequência. Vocês já viram o tanto Eu de falei, jovens que estão se levantando nessa geração como vozes, Deus tem misericórdia da nossa vida, como vozes para os nossos jovens, e que de repente se desviam por caminhos tortuosos. verdade, pastor, verdade. E a gente deixa essas pessoas, eu digo a gente, o sistema todo, coloca essas pessoas em evidência. Eu digo... Eu acredito que uma vida sem oração é uma vida sem brilho, é uma vida sem luz, é uma vida sem propósito. Parece que a gente, o dia que quando você levanta e não ora, ou não está muito ligado a Deus, parece que você está envolto numa nuvem cinza. A vida tem que ter oração, gente, de manhã, de tarde, de noite, dirigindo, trabalhando, tomando banho, fazendo almoço, lavando roupa. A gente tem que estar, Senhor, ligado mesmo, e para que Deus seja o farol do nosso dia, seja o farol da nossa vida, porque sem oração, uma vida sem oração, uma vida sem brilho, sem luz, sem força, sem direção, a mola de tudo para mim é oração. É intimidade com Deus, né? Quando Deus falar, você saber que Ele, por exemplo, Samuel ouviu a voz de Deus, mas não sabia que era a voz de Deus, né? Ele ouviu o pastor. Então, quando o Senhor fala, Luciana, estou disposta, Senhor. Você não fala nem nele. Estou aqui, Senhor. Estamos juntos. Fala com o Senhor assim. Estamos juntos, Jesus. E vamos lá. Cícero Silva. Pode ligar seu microfone. Obrigado, Ieda. Está me ouvindo bem? Sim.
Tá bom. De fato, eu vou fazer 60 anos, né, e a gente compreende um pouco essa transição, né? Eu lembro que eu fiz até umas anotações. Eu lembro que no final dos anos 70, os anos 80, ali minha conversão estava naquele período. Eu era bem jovem e eu vi que as pessoas tinham uma dificuldade de aceitar a televisão, né? Algumas igrejas, alguns crentes. Durante um tempo eu fui coautor da editora Vida, e eu vendia livros nas igrejas, eu ia para a porta das igrejas para oferecer livros evangélicos, né? Foi uma época que eu fiz o seminário, e eu via a resistência dos irmãos em comprar literatura, porque não era de Deus, o que era de Deus era só a Bíblia, né? Então, eu vi a transição também da bateria. Muitas igrejas resistiam à bateria, se a bateria deveria entrar na igreja, se era de Deus, se não era. E eu vi a transição também do inário cristão e da harpa cristã para os cânticos espirituais. Uau! Quantas vezes eu vi irmãos mandarem assim, não, esse cântico não cantamos na nossa igreja. A mocidade sentava, murchava e parava por ali. E não é diferente do que nós estamos vivendo hoje com a tecnologia. A tecnologia, né, ela, se falou de engajamento, ela veio, de fato, para se tornar o que é mais importante, né? Eu vi essa semana que importante é aquilo que você importa para dentro de si, né? Sim. Então, a tecnologia ela veio ocupar. Então, atrás da tecnologia, nós temos aí professores, nós temos cientistas, nós temos mestres da comunicação, do sentimento, né, da alegria, da tristeza, da família, de tudo. E eles trabalham todos esses elementos justamente para fisgar a atenção, né? Eu trabalho com vendas e meu cliente, eu tenho 3, 4 segundos para falar com ele, para atrair a atenção dele. Se eu perder esse momento, já era. Então, eu sei da dificuldade no meu trabalho e eu entendo que a igreja também não está diferente. Jesus, né, a Bíblia, a viver a vida cristã não é um produto, mas tudo isso concorre com o evangelho, né? Então, a gente, de fato, a gente precisa mesmo pensar numa maneira, né, estruturar uma maneira também para que o evangelho seja importante na vida das crianças, dos jovens. Nós que somos mais antigos, né, a gente tem essa fortaleza já, mas os jovens precisam receber isso. É isso aí. É uma competição que tem, né, no tempo da gente, é muita coisa. E a gente tem que selecionar, a gente tem que importar aquilo que é bom. Pastor Yara, pode ligar seu microfone aí. De fato, viu, a situação está muito complicada hoje. Irmã Ieda, eu também trabalho com EBD, trabalho na coordenadoria também ali da Escola Bíblica Dominical. E está muito difícil. Olha, a classe de jovens, se tem 5 jovens, é muito. Aí, por mais que a gente programe outras coisas para poder incentivar e tudo, mas está muito difícil. E outra coisa, a mente também dos jovens, dos nossos adolescentes, está sendo muito bombardeada. Bombardeada com as coisas da sociedade, com as coisas que estão aprendendo. Eu fico assim, converso com o outro coordenador lá na igreja, eu falo assim, meu irmão, olha, a gente está orando, mas vamos pedir a Deus que nos dê estratégias. Porque Aqui, ó, acabei de escrever aqui, ó, precisamos de uma ideia de Deus. Uma, não precisa de Deus não tem plano B, é uma ideia que Deus colocar na nossa mão para chegarmos ao coração desses jovens, é uma só. É isso mesmo. E o irmão Cícero falou aí da década de 70, década de 80, que eu também estou ali no meio. Então, a gente olha assim,
Na década de 70, por exemplo, que aqui em Brasília houve bem o mover, né, do Espírito Santo, foi uma década assim que houve muitos jovens fortes para trabalhar na obra de Deus, então eles se enganjavam mesmo. Então eu peguei essa época, né? Então a gente vê assim, cada um, não pode deixar que eu toco violão, eu toco a bateria, eu toco isso, faço aquilo outro, eu canto, eu vou ser dirigente de coral dos jovens, né? Ou o grupo de jovens. Então tinha essa prontidão. Hoje eu acho que a gente está vendo assim, né? Pedindo a alguém, olha, você pode fazer isso? Ah, não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer, estou comprometido com isso, com aquilo outro. Quer dizer, fica difícil, e está difícil, porque essas pessoas, elas com muita facilidade estarão sendo enganadas pelo sistema atual. Porque o que o sistema atual está oferecendo, eu digo assim, não somente para os adultos, mas porque está começando ali desde os pequenos, dos adolescentes, né? Um dia desse eu vi um vídeo aí, viralizou bastante, aí do menino, ele devia ter uns 6 ou 7 anos, falando que iria matar Jesus lá na escola, né? Eu não sei se vocês viram, mas eu fiquei assim, meu Deus, que absurdo. E aí, não é só a questão da igreja, mas a questão também é a estrutura da família. Se não faz aquilo que está escrito, ensina a criança no caminho em que deve andar, se a pessoa não tem essa responsabilidade ou esse cuidado também de estar ensinando, de estar orientando, quando chegar mais lá para frente, né? Aliás, na atualidade não precisa nem mais para frente. Obrigada, pastora. É isso mesmo, precisamos somente. Nós estamos aqui que a maioria de vocês são pastores e líderes, tá? E, e olha como a ferida está tão aberta que todos nós fomos cutucados nessa ferida. Todos nós. É uma ferida. É uma geração que estamos vendo cheia de crise de ansiedade, crise de pânico e suicídio e muita droga e mil coisas, e que a gente olha e fala como ultrapassar essa muralha e chegar neles. Como? Porque há uma barreira. Quem está colocando essa barreira? Onde está essa barreira? Como chegar no coração desses jovens? A gente vai ficar com isso aí na cabeça essa semana. Eric, chegou mais uma pessoa aqui, tá? Com o nome de Ney aqui. Depois, se quiser falar alguma coisa, liga o microfone. Eric, vou deixar a sua palavra aí, a gente vai falar de Isaías, tá? Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu vi a passagem que você colocou de Isaías ali, que é justamente o que eu ia falar. Que a conversão de Isaías mostra muito o que a gente tem que fazer para esse chamado, né? Isaías, quando ele se converte, ele percebe, né? Até a passagem fala de quão assustado ele ficou com a vida dele, né? Ele fala que é uma pessoa com lábios impuros, então, assim, eu acho que a gente precisa muitas vezes entender e fazer o próximo entender também que a nossa vida, para dar certo, para a gente poder viver esse chamado, a gente precisa primeiramente perceber o quanto a nossa vida é falha sem a presença de Deus, né? Então, assim, eu fui fazer um comentário, mas eu vi que a passagem que você colocou ali vai explicar certinho o que eu queria falar. Obrigada. Gente, ó. Então, Rinene aqui para Isaías 6:8, se vocês quiserem abrir aí. Rinene aqui é o momento em que o profeta recebe um chamado que ele já se sentia ali o profeta, né? A gente está aqui no capítulo 6, mas ele, de repente, ele recebe um chamado que vai além das paredes do seu palácio, do palácio ali do primo. Está muito confortável pregar aqui, está muito confortável estar 30 anos, 40,
estar a vida toda crescendo nesse palácio. Está confortável. E, de repente, o senhor me chama para falar para fora dessa parede aqui? Aqui dentro eu me conheço, que é minha área. Então, o Rinene, ele percebe que também ele tem aí os lábios impuros, que ele também sofre de humanidade. Deus é um pouco diferente lá fora. Deus toca aqui nos meus lábios, deixa eu só ler aqui, ó, 6:8, Isaías 6:8. E em seguida a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: Rinene, envia-me a mim, estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele diz, né, que foi tocado primeiro aí com a brasa do altar e foi purificado das suas palavras. Rinene é entender que precisamos viver esse evangelho para pregar ele, que as pessoas estão olhando muito mais o que estamos fazendo do que os que estamos falando, que quem tem a palavra certa, a profecia certa, para as pessoas certas, para o plano, é aquele que nos chamou. É confortável ficar ali 20, 30? Ah, vou ficar aqui no palácio. Ai de vós. E agora? Não, vai para fora. Vai para fora e prega condenação, juízo. Fala de juízo. Fala da Babilônia que vai vir. Fala que o povo de Israel está como uma prostituta, pecando. Fala isso. Fala para o povo lá fora que vai vir juízo sobre eles. Opa! Hoje já é uma mensagem que não é fácil. Já mudou. Fala para eles que o fim vai vir. Fala para eles que eu vou ter que levantar uma nação com um coração que não seja de pedra igual os seus, que vai ter que colocar um espírito novo dentro de uma geração que vocês têm um coração duro. Mas que mensagem dura, mas que eis-me aqui mais complicado. Então, todos aqui, todos eles, é digno da gente repassar. Um minuto, Ieda. É digno da gente repassar, é digno da gente rever, reler, pedir a Deus misericórdia. Quem sabe trazer essa mensagem para outras pessoas durante a semana. Quem sabe ouvir de Deus alguma coisa e trazer na próxima semana para cá. Porque eu vou estar aqui nesse mesmo horário certinho, 19 horas no Brasil, e a gente vai trazer assuntos assim, a gente vai poder se ajudar e conversar e trazer ideias e força um para o outro. Tá? Ieda, pode ir. Fala aí. Pastora, dentro desse contexto, me faz lembrar um jovem também que foi chamado por Deus, Jeremias. Oh. Senhor, eu não passo de uma criança. Vai em Jerusalém e prega que eu vou mudar a situação deles. Né? Capítulo 1 de Jeremias e o capítulo 2, 1, fala, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quanto eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como se seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Olha bem Deus falando com Jeremias sobre a cidade de Jerusalém, né? O pecado, né? E ele era um jovem, ele ficou meio resistente, mas ele passou por todas aquelas agruras todas, mas firme no Senhor, todo disposto, Senhor, apesar do calabouço. É só uma... Isaías e Jeremias, eles são ali contemporâneos na mesma mensagem de cativeiro, de exílio, de que Deus não está se agradando do sistema,
Deus não está nem um pouco feliz com tudo aquilo que vocês estão fazendo. Vocês trazem sacrifícios, vocês trazem as suas ofertas, mas o coração de vocês não está aí. Isaías fala que o jejum deles é mentiroso. Lá em Isaías 58. O jejum de vocês jejum nas praças, para que as pessoas vejam os seus rostos aí tristes, mas não estão fazendo para mim. E Deus vem e chama esses homens fortes com essa mensagem, e todos eles aqui não queriam dizer. É verdade. E eles pregaram. Isaías, eu vou jogar aqui, mas eu vou confirmar depois. Parece que Isaías pregou mais de 40 anos e não viu mudança. Não viu aquilo que Deus havia prometendo ali. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele olhava e nada acontecia. Quem viu foi Jeremias. Depois de muitos anos, Jeremias viu a cidade realmente sendo destruída. Mas Isaías nem viu. Pregou daquilo que nem ele viu acontecendo. Pela fé. Diferente de Jó, diferente de Jonas, Deus mandou ele para Nínive, chegou lá, ele viu que a cidade toda, até os animais jejuaram, e falou, ai, Senhor, né? Diferente de Jonas, né? Sim, alguns viram, outros nem viram. Então, muita coisa que nós vamos fazer, muitas sementes que nós vamos plantar em corações, em vidas. Quantas pessoas dizem, Luciana, eu estou escrevendo um livro porque eu assisti um vídeo seu, eu falei, meu, que vídeo, 2018, que eu penso assim, meu, do que eu falei, eu nem sei, deixa eu assistir de novo. Aí eu fiz um livro pensando no que você falou. Foi uma semente que eu nem vi que joguei, ou quando joguei, quem regou e quem deu crescimento foi Deus. O nosso trabalho, vamos finalizar aqui, o nosso trabalho não é em vão no Senhor. O nosso eis-me aqui nunca é em vão no Senhor. Tem uma palavra que eu coloquei aqui, que esse tempo que eu vou separar aqui, e que vocês também vão separar, o tempo é preciosíssimo. O tempo, eu aprendi aqui na psicanálise, o tempo é o tecido das nossas vidas. Quantas pessoas poderiam e deveriam estar aqui nesse momento falando e aliviando as suas chaminés emocionais, colocando para fora, às vezes, para outros irmãos que têm aqui ouvidos atentos para ouvir, falando de suas dores, de suas frustrações ministeriais, que nós estamos aqui num grupo seleto. Quantas pessoas poderiam estar nesse momento dizendo, vou colocar para fora essa poeira, essa fumaça, essa limpeza da chaminé. O tempo é o tecido das nossas vidas, as nossas vivências, as nossas experiências precisam ser passadas para as próximas gerações. Eles precisam entender que as nossas orações já foram respondidas e são respondidas no Senhor, que eles também podem orar. A irmã Ieda trouxe muito bem essa palavra da oração. Então, Rinene é como nós respondemos ao Senhor, e é todos os dias, para fazer o que Ele pedir e ir até onde Ele enviar. Rinene é uma declaração de fé que vocês falaram aí várias vezes, que nós pisaremos, sim, num futuro que Ele nos planejou, como vai ser, se com flores, ou se como Jeremias no poço, ou se como Isaías no palácio, ou no monte com a sarça ardendo, ou com aquilo que nós mais amamos entregando ali no altar, não sabemos. Se mudando de cidade, como será o nosso
o nosso Rinene, assim, no nosso after, né? O nosso depois do Rinene, não sabemos, tá? Esteja disposto. E se a gente está triste hoje, às vezes procurando respostas em Deus, depois de ter dito para Deus, eis-me aqui. Se estamos tristes, sobrecarregados, Deus tem um alívio para as nossas almas. Se prepara, declare esse Rinene, tá? Eis-me aqui, Senhor, eu vou sacrificar o que precisar. Eis-me aqui, Senhor, eu vou me mudar para onde o Senhor me enviar. Eu vou usar esses homens aqui de exemplo. Eis-me aqui, Senhor, eu vou libertar, eu vou tirar, eu vou ir aonde o Senhor me mandar ir para libertar pessoas, para tirar pessoas, para ministrar para casais, para ministrar para adolescentes. Eu vou ajudar essas pessoas a serem libertas desse cativeiro. Eis-me aqui, Senhor, me purifica e me envia para as nações. Eis-me aqui, Senhor, eu sou uma criança. Me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a entender aquilo que eu preciso fazer para o Senhor. Apura os meus ouvidos. Essa é a palavra que nós temos para quem gosta aí de estudar com o Strong, dicionário Strong, eu sei que a pastora Yara tem. Rinene está no Strong, no hebraico 2009. 2009, tá? Então, Rinene é a resposta para um chamado. Anote aí. Rinene é a resposta para um chamado de Deus para nós e que indica prontidão. Prontidão, estou disposta, disponibilidade para ouvir e obedecer. Disponibilidade para se entregar, tá? É dizer sim antes de saber o que virá. Foi isso que vocês falaram aqui para mim várias vezes. Rinene é dizer sim, sem saber o que virá. Eu agradeço vocês, Ney Madureira, que entrou aí depois, e está escrito aqui profeta fiel. Se quiser se apresentar para nós, já chegamos ao final. Aqui no chat eu deixei o link para vocês baixar essa apresentação, tá? Só ligar o microfone de vocês aí, se quiser se apresentar. Se não, pode ficar à vontade, tá? Me despeço de vocês. Mais algumas perguntas aí no finalzinho? Já estamos dentro do nosso horário. Eu agradeço, gente, demais vocês participarem aqui comigo. Eu que agradeço aí. Obrigado. Obrigado, Senhor. Agradecer mais uma vez, Luciano, pelo curso, pela aula. Bacana conhecer vocês. Espero que nas próximas aulas a gente consiga trazer mais pessoas aí. Sim, ó, podem compartilhar, vai ser esse mesmo link. Então, salva aí em algum lugar no WhatsApp aí, salva ele, que vai ser o mesmo link. E podem chamar pessoas, podem chamar os seus jovens, quem você quiser chamar. A gente vai estar aqui para ouvir, acolher. Aqui é um lugar que a gente não tem julgamento, tá? Não tem quem sabe mais e nem menos, tá? Eu estou na posição aqui de trazer. Pastor Yara sabe de hebraico de um jeito que vocês nem imaginam, gente. Eu estou aqui, sou criança. Trocar de lugar com ela. Mas foi Luciana, sair com você de novo. É bom. Eu tenho acompanhado lá o seu canal, tenho visto, mas é uma satisfação estar aqui. Amém. Vamos ganjar nisso aí também. Isso. Sábado que vem estamos aí. Tá certo. Um abraço, fiquem na Obrigada. paz do Senhor. Até mais, até a próxima reunião, se Deus quiser. Tchau. Tchau, obrigado.
Tem mais? Pastora, muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Eu estou no colostrinho de tudo isso aí, tá? Eu estou no colostro, aprendi bastante hoje, aprendi com você, com os Amém. irmãos. Foi uma bênção Que poder bom. compartilhar com vocês e aprender bastante, né? Deus abençoe, Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Pastor, os irmãos. Obrigado, Deus abençoa mesmo, tá? Fica na Amém. paz. Fica na paz. E aí? Ai, sobrou aqui você, profeta fiel aqui. Diga seu nome. Eu cheguei um pouco tarde, porque eu estava no passeio, e eu lembrei dentro do carro, e o carro estava Ah, cheio de gente. Eu não escuto direito, eu tenho ah, problema de audição. E hoje sim. eu estou com o ouvido inflamado, mas eu não queria perder. Que Aí liguei bom. assim mesmo para ver as imagens, tudo bem. Abaixei Ah, no mil tá. para não atrapalhar, mas graças a Deus estou aqui. Gostei Eu, muito das partes que eu peguei, ai, eu não sei se aqui tem um negócio de legendas aqui, eu não sei se a gente ativar legendas aqui vai funcionar. tá? Eu vou ver se Mas eu foi muito consigo. bom, eu consegui pegar alguma coisa. Graças a Deus. Ah, que bom. Que bom. Obrigada. Quero Venha, te venha, agradecer, tá? Você é venha. muito mil. Aí, ó. Venha sábado que vem, traga mais alguém e vamos aprender. Tá bom. Tem muita Que coisa Deus te pra gente, abençoe tá? muito, Deus Luciano. abençoe sua Em vida. nome de Jesus. Amém. Ô, gente, tchau pra vocês. Eu tô aprendendo ainda.